Bom dia, meus amigos, começando mais um vídeo. Bom dia. Hoje a gente pegou um transporte coletivo que leva a gente até a cidade de Auschwitz, porque a gente vai conhecer o campo de concentração de Auschwitz. Pesado, hein? Bem, a gente desceu aqui nessa cidade, agora a gente está indo até o campo de concentração. Não foi fácil chegar até aqui, mas deu certo. Vamos ver se a gente encontra aí aonde fica. Pelo que a gente viu, é uns 15 minutinhos de caminhada, 1,5 km pra gente chegar até lá. A placa ali tá dizendo que é área militar aqui. Droga. Tem um lugar que chama droga, gente. Que isso? Bem, a gente tá aqui na frente do campo, ainda falta meia hora pra gente poder entrar. E aqui tem umas fotografias, né? Já vê que é pesado, ó. Aqui tem meio que uma exposição de fotografias de quando São os corpos campos de ali concentração atrás dela. foram liberados e de quando os presos também foram soltos. E são umas fotos bem interessantes de se ver. Pesado, achei pesado. Esse bagulho de filme mesmo, né? Mas o bagulho é real, mano. Eu tô dessas pessoas aqui, ninguém sabe mais, carente, sei lá. Esses registros fotográficos eles foram feitos depois da libertação do campo, porque não tem muitos registros da época que ele estava sob o domínio nazista. Bem, a gente está esperando para poder entrar, porque tem um horário marcado. A gente não está pagando nada para poder entrar, porque a entrada é liberada, eles não cobram nada. Acho que não tem muito a intenção de transformar isso daqui num ponto turístico, e sim num ponto de interesse histórico. Há 78 anos atrás acabou a Segunda Guerra Mundial. Milhões de pessoas foram assassinadas pela mão dos alemães nazistas no que foi o maior genocídio da história do mundo. E hoje a gente vai visitar o campo de Auschwitz, que foi o lugar onde essas mortes ocorreram de forma mais sistemática. Esse campo de concentração ele era um campo de trabalho forçado e também um campo de extermínio. Só aqui em Auschwitz morreram 1.100.000 pessoas. É um pouco impactante visitar esse lugar, mas eu acho que é necessário para a gente poder relembrar o que o ser humano foi capaz de fazer e não deixar isso se repetir nunca mais na história do mundo. A gente vai entrar no campo e, obviamente, a gente vai tentar ser o mais empático e respeitoso possível. E vamos ver o que tem lá dentro. Bem, agora a gente está entrando aqui no campo de concentração número 1 de Auschwitz. E logo aqui na entrada a gente consegue ver escrito em alemão: "O trabalho liberta". Essa placa que está aqui na frente, ela é uma réplica da original que ficava aqui, mas há alguns anos atrás invadiram aqui e roubaram a placa original. Aí depois fizeram uma réplica para colocar aqui e ficar do mesmo jeito. A placa original ela foi feita por prisioneiros que estavam aqui no campo de concentração que tinham alguma habilidade metalúrgica. E é importante entender que esse slogan do nazismo, "O trabalho liberta", ele não é um slogan que foi criado durante a época nazista. Ele era o título de um livro alemão que foi usado pelo governo alemão antes da Segunda Guerra Mundial para tentar combater o desemprego. E aí, quando o nazismo começou, eles se apropriaram dessa frase e acabou se tornando um símbolo da crueldade nazista. Se a gente tentar fazer o exercício de olhar sob a ótica de um prisioneiro que estava vindo para cá naquela época, quando diziam que o trabalho liberta, ele se convencia de que ele ia entrar aqui, que ele ia trabalhar de forma escrava, mas isso ia acabar trazendo a liberdade para ele. Caraca, mas não foi o que aconteceu. Ó, daqui de trás dá para ver melhor a placa. Ela é toda de ferro e ali tem um B que foi colocado de cabeça para baixo pelos prisioneiros que construíram a placa. A ideia era fazer um tipo de protesto silencioso por estarem presos aqui. Bem, vamos entrar aqui no campo. Aqui a gente já consegue ver essa cerca que era eletrificada.
E ela ficava aqui para impedir os prisioneiros de saírem. Aqui tem uma plaquinha escrito House Storage, que se eu não me engano é mantenha a distância para você não ser queimado ali na cerca elétrica. Bem, vamos caminhar aqui. Aqui tá escrito bloco 24. Pouca gente sabe, mas nesse bloco 24 funcionava um bordel para os nazistas. Porque os nazistas que viviam aqui, eles tinham uma vida normal. Eles tinham um cinema, eles tinham uma cafeteria e aí também tinham um bordel. Numa primeira impressão, quando você entra aqui no campo de concentração, ele tem uma estética bem bonita. As construções são bem bonitas, parece uma vila. Esse lugar que a gente está é Auschwitz I. Daqui a pouco a gente vai visitar Auschwitz II, que dizem ser um campo de concentração com uma aparência muito menos convidativa. Eu acho que esse é um dos vídeos mais tristes que a gente já fez aqui no canal, mas viajar também é aprender. E eu acho que não há maneira melhor de se aprender sobre o Holocausto do que estar aqui nesse lugar, onde realmente aconteceu tudo isso. Já faz mais de 70 anos que a Segunda Guerra Mundial acabou, então daqui a pouco não vai haver pessoas vivas que sobreviveram ao Holocausto, e manter esse lugar assim, do jeito que tá, esse memorial, essa lembrança, é uma maneira de ensinar as futuras gerações sobre a barbárie que aconteceu aqui. Tem uma passagem aqui do lado da cerca elétrica, vamos tentar passar para dar uma olhada nos blocos aqui. Aqui é uma espécie de administração. Eu acho que... eu não sei se a gente pode estar aqui. Quem já assistiu o filme sobre a Segunda Guerra Mundial sabe o quanto é emblemático essas grades de arame farpado. Acho que muitas pessoas devem ter assistido aquele filme O Menino do Pijama Listrado, que a própria capa do filme é numa dessas grades. Então você tá aqui e vê isso com os próprios olhos, as grades reais aqui de Auschwitz, é muito impactante mesmo. Não é eletrificado, não. É curioso. Porra, a mulher... Ah, ela tava... Né, de ver como que eles fizeram isso daqui, né? Eles fizeram 2 muros de arame farpado, que na época era eletrificado, e aqui era a parte onde ficavam os prisioneiros, e aqui parecia que era a parte que ficavam os nazistas, justamente para isolar, para eles ficarem bem longe e não correr o risco dos prisioneiros tentarem uma fuga, porque eu acho que era meio difícil de se escapar por aqui. Os soldados nazistas, eles podiam passar por esse corredor aqui, e aí eles meio que se isolavam, se protegiam, né, de qualquer insurreição que pudesse surgir ali por parte dos judeus e dos prisioneiros que estavam do outro lado da cerca elétrica. E é estranho falar que eram prisioneiros, né, porque apesar deles estarem presos, eles não tinham cometido crime nenhum. A história do nazismo é tão bizarra que o crime que eles cometeram foi existir. Vamos entrar aqui, que tem uma exposição sobre o campo de concentração. Esses aqui são os uniformes reais que os prisioneiros que estavam aqui usaram. Aqui dá pra ver que é um de mulher, outro de homem, que tem a calça ali, né? Aqui já é mais um vestido. Aqui está exposto várias próteses dos judeus que foram presos aqui e depois foram mandados para a câmara de gás. Nessa sala estão expostos vários sapatos, pilhas de sapatos dos dois lados, tem sapato de criança. É realmente impressionante a quantidade de pessoas que vieram para cá, né? Não, isso é para ter uma vaga ideia de quantas pessoas vieram, né?
A sala vai lá do começo até lá no final e mais esse outro lado inteiro aqui. Só pilhas de sapato. Dá pra reparar que eles escreviam os nomes nas malas aqui quando eles chegavam aqui em Auschwitz, porque eles tinham a esperança de pegar essas malas depois. Roupa de criança. Como que o ser humano foi capaz de fazer isso? Aqui tem as fotos de vários prisioneiros. E aqui tem a data em que eles chegaram no campo e a data que eles morreram. Alguns ficaram pouco tempo. Ó, esse rapaz aqui ficou 1 ano e 2 meses aqui. Esse daqui ficou 6 meses. Esse daqui ficou apenas 3 dias. Alguns eles descartavam, né? Aqui dá pra perceber que ele já era um senhor. E quando a pessoa era mais velha ou tinha algum problema de saúde, alguma deficiência física, eles já eram diretamente encaminhados para as câmaras de gás para morrer. Porque aqui era um campo de trabalho, então as pessoas que não tinham serventia para trabalhar, elas eram simplesmente descartadas. E crianças também eram descartadas, assim. A gente está entrando em outro bloco aqui. E esse bloco ele já tem uma aparência mais aterradora, porque ele foi conservado intacto da forma como era. Aqui tem umas escadas que levam ali para baixo. A primeira vez que eles tentaram matar as pessoas com gás foi num experimento com 600 pessoas nesse porão. E só depois eles construíram uma câmara própria para essa finalidade. E aqui do lado de fora desse pátio tem o Muro da Morte, que é aquele muro ali no fundo, onde os prisioneiros sentenciados à morte, eles eram colocados ali e eles eram assassinados com um tiro. E aqui tem meio que umas flores em homenagem, mas era aqui que os presos eram assassinados com tiros. Ó, aqui tem uma representação do muro, onde os nazistas colocavam os judeus ali e atiravam neles. E aqui é um desenho um tanto artístico assim, mostrando um oficial nazista, alguns judeus aqui uniformizados. Tem dezenas desses galpões aqui. E tem essas árvores secas na frente. É uma ambientação estranha, minimamente curiosa. É importante falar aqui que não tinham somente judeus presos. Também tinham presos soviéticos, tinham ciganos, tinham poloneses, tinha qualquer pessoa que era considerada traidora do regime nazista. Mas a maior parte das pessoas que foram enviadas para cá e que os nazistas exterminaram eram judeus. Bem, essa daqui era uma das câmaras de gás que eles executavam os judeus. Para vocês terem uma ideia, eles tinham todo um teatro que eles faziam antes dos judeus serem trazidos para cá, justamente para não haver pânico. Na porta da câmara de gás tinha 2 nazistas sorridentes entregando sabonete para eles, sob pretexto de que eles iam entrar ali para tomar banho para matar os piolhos. Aí, assim que eles entravam, eles se despiam, tiravam toda a roupa, colocavam todas as pessoas dentro de uma sala totalmente confinada. Um nazista subia
ali por cima e através de um compartimento ele colocava um produto chamado Zyklon B, que era um produto que servia para matar vermes, para exterminar pragas de navios e de moinhos de grãos. Esse produto em específico, quando ele entra em contato com o ar, ele se transforma em gás. Eram pequenos cristais que eram jogados ali na sala e se transformavam num gás que matava todo mundo que estava ali. Eles deixavam a sala totalmente fechada por um tempo, aí eles removiam os corpos, enviavam para o crematório, que ficava logo ao lado, e aí chamavam um novo grupo de judeus para tomar banho de novo. Aqui na parede a gente está vendo isso daqui preto, que são cinzas do crematório. A quantidade de pessoas que eram enviadas aqui para as câmaras de gás e logo em seguida eram queimadas era tão grande que dava para sentir o cheiro do queimado, dos corpos queimados de longe, e dava para ver cinzas caindo no céu. Eles chegavam a matar mais de 6 mil pessoas por dia aqui nas câmaras de gás. Bem, a gente está aqui na frente da câmara de gás. Aqui tem uma forca. E foi nessa forca que enforcaram o comandante do campo de Auschwitz. Depois que os nazistas caíram, ele foi condenado por crimes de guerra e, como uma forma de protesto simbólico, decidiram enforcar ele bem aqui na frente da câmara de gás. Bem, vamos entrar aqui dentro da câmara de gás para ver como é que é lá dentro. Daqui dá pra gente ter uma noção do tamanho da câmara de gás. Aqui cabia muitas pessoas, eles colocavam o máximo de pessoas que cabia aqui dentro, tudo de pé, e aí eles jogavam o gás. Aqui na parede a gente consegue ver essas marcas que eram das pessoas que se desesperavam e arranhavam a parede. Aqui no teto dá pra ver esse buraco, que é por onde eles jogavam os cristais que caíam no chão e se transformavam em gás aqui para matar todo mundo. Ó, aqui era a câmara de gás, aí você passa para a sala do lado e aqui eram os crematórios. Eles colocavam os corpos ali, queimavam ali e a fumaça saía pela chaminé. Ó, aqui dá para ver que o teto é todo preto, praticamente o teto da sala inteira é preto. E aqui a gente tem uma noção da grossura da porta, que era bem vedada na hora que eles jogavam o gás. Bem, atrás de mim aqui, o pôr do sol em Auschwitz. Aqui dá para ter uma noção de quanto que o bosque que rodeia esse lugar é bonito. Mas amanhã a gente continua explorando o campo 2 de Auschwitz, que é onde aconteceu o verdadeiro genocídio. Começando mais um dia, estamos aqui no ponto de ônibus esperando o ônibus para ir para Auschwitz II Birkenau e tá fazendo menos 7 graus. Tá muito frio, nevou a noite inteira. Segundo a placa aqui, a gente vai ter o ônibus às 10h50. Por conta da nevasca dessa madrugada, olha como ficou as árvores. Tudo branquinho, é bem bonito de se ver. Bem, para dar um pouquinho de contexto sobre o porquê a gente está aqui. Aqui atrás de mim, a gente está vendo os portões de Auschwitz II. Se você já viu filmes da Segunda Guerra Mundial, provavelmente você já viu esse cenário em algum deles. A gente está aqui na frente do trilho de trem, aonde chegavam os trens que adentravam esses portões. Esses portões eram conhecidos como os Portões da Morte. A Segunda Guerra Mundial ela foi dividida em duas partes. De 1939 a 1941, onde os nazistas confiscaram todos os bens dos judeus, e de 1941 a 1945, onde o plano de extermínio
extermínio deles começou a acontecer. Em 1941, o chefe do partido nazista mandou construir Auschwitz II, que era exclusivamente para lidar com o que eles chamavam de o problema judeu. Os nazistas chamavam esse plano de extermínio de judeus de solução final. Aqui em Auschwitz II foi construído mais de 250 galpões para abrigar os judeus e cabia mais de 100 mil pessoas. Bem, esse era um campo de trabalho forçado e também de extermínio, porque aqui era uma região que tinha várias fábricas e os judeus que estavam presos aqui, eles trabalhavam nessas fábricas. Inclusive tinha a fábrica que fabricava o gás que eles matavam os judeus na câmara de gás. Bem, por causa da neve não dá para ver direito os trilhos, mas por esses trilhos vinham trens de toda a Europa e traziam judeus diariamente para dentro desses portões. Vocês devem ter percebido que aqui é uma região que faz muito frio no inverno. E uma forma que os nazistas usavam para matar as pessoas que estavam aqui era também matar elas de frio, porque eles não tinham muito mais do que uma roupa leve para poder se protegerem do frio. Imaginando que a gente aqui tá cheio de roupa, agasalhado, e a gente tá com frio. Imagina quem tava aqui preso, que não tinha minimamente um agasalho. Proteger. Como que era torturante. Bizarro, bizarro. Tudo isso é muito bizarro. Bem, vamos entrar lá dentro do campo. Bem, agora a gente vai entrar aqui para dentro. O campo de concentração, ele é gigantesco. Dizem que Auschwitz tem mais de 191 hectares. É bem grande mesmo. Ó, aqui tem uma foto dos prisioneiros cavando um duto de drenagem, que é esse aqui que a gente está vendo, que é para escoar a água lá para fora. Essa foto que eu acabei de mostrar foi tirada pela SS. Aqui dá pra ver a cerca elétrica. Todo o campo ele é murado com cerca, ele é cercado, né, com cerca elétrica. E aqui dá pra ver ela cheia de gelo por conta do frio que tá. Inclusive tá nevando, não sei se vai dar pra ver no vídeo. Ó, a neve se acumula aqui na cerca. E vamos entrar aqui nesse galpão. Esse galpão, ele era um galpão de quarentena. É aqui que os presos, quando chegavam, eles eram trazidos para cá para poder ver se algum deles tinha alguma doença infecciosa, se ia morrer, se ia ter algum problema, porque aí, se fosse o caso, já mandavam direto para a câmara de gás. Senão, eles iam para o campo de trabalho forçado. Aqui dá para ver as condições sanitárias que tinha. Diferente do outro campo, esse daqui tem as instalações muito mais precárias. Não que aquilo lá era uma coisa muito menos precária, mas aqui não tem um isolamento térmico, então aqui eles passavam muito mais frio, não tem janelas. E esses galpões, eles foram construídos pelos próprios prisioneiros do outro campo. O trem entrava pelo portão aqui e parava aqui. Se você fosse criança ou idoso, você já era mandado para o lado de cá, direto para a câmara de gás. Se você tivesse condições de trabalhar, você era mandado para o lado de lá, nesse galpão aqui, ou um dos galpões que tem ali para trás, para ficar em quarentena. Ó, ali dá pra ver um dos vagões do trem. E esses vagões, eles são usados para transporte de gado, mas na época eles usaram para transportar os judeus. Ó, aqui tem uma foto da época, cheia de pessoas que chegaram aqui em Auschwitz, e aí eles eram confinados atrás desses portões aqui. Pergunta sincera, você talvez já era induzido, não ia acontecer nada, mas mano, já, pô, mano, mata aqui do que isso fazer todo, sei lá, sabe, na hora lá pra soltar. Vamos entrar aqui para dar uma olhada. Bom, segundo a placa ali, a gente estava lendo que aqui era o setor dos homens e para lá era o setor das mulheres. E aí tem vários galpões para lá, ó.
E tem uma corda aqui impedindo a gente de ir até lá. Dá pra ver que tem umas madeiras segurando a parede ali. É por uma questão de conservação, que eles não deixam as pessoas passarem lá, para manter isso de pé por muito tempo ainda. Aqui para esse lado aqui, já dá para ver que algumas são ruínas. Quando os nazistas perceberam que eles iam perder a guerra, eles começaram a destruir tudo isso daqui para não ficar provas. Bem, vamos andando aqui para conhecer ali para o fundo. Bem, alguns números importantes sobre o que foi o Holocausto. Os nazistas mataram 5 milhões de pessoas. Caralho. Desses 5 milhões, 3 milhões foram judeus poloneses. E só aqui em Auschwitz foram mortos 1 milhão de pessoas. Dessas 1 milhão de pessoas, 200 mil eram crianças. Por isso que a Polônia é o país que mais sofreu com a Segunda Guerra Mundial. Esse lugar aqui, se não fosse tudo isso que aconteceu, é um lugar bem bonito, né? Uma pena que eles usaram um lugar tão bonito para fazer uma coisa tão nefasta, tão horrível. Olha aqui, ó, dá pra ver a árvore toda cheia de neve, todo um bosque ali atrás, todo nevado. E aqui tem mais ruínas. Ó, aqui é as ruínas da câmara de gás. Ó, pra lá tá tudo destruído. Aqui tem um pedaço da estrutura. Lugar deprimente, né? E eles explodirem tudo era uma forma deles destruírem provas contra si mesmo. Inclusive, no final da guerra, eles intensificaram a matança das pessoas. Eles começaram a colocar as pessoas na câmara de gás numa escala muito maior, justamente para não sobrar nenhuma prova viva do horror que eles estavam fazendo aqui. Ó, aqui tem um memorial e aqui tá dizendo que nesse lugar os nazistas exterminaram milhões de pessoas, homens, mulheres e crianças, para sempre. Mano, é só tem escrito em vários idiomas aqui. Cara. Chegamos no sexto. 29 BBNN. Agora a gente tá andando aqui no bosque, tem umas construções ali na frente, vamos ver o que que é. Aqui tem mais uma construção destruída e ali tem um lago. Eu falo que essa floresta é bonita. É muito bonita mesmo. E acho que fica mais bonita nevada assim ainda. Olha isso. Ó, aqui tem uma placa. O lugar é bonito mesmo. Com uma foto. Só de graça. Segundo o que está dizendo aqui, os judeus que foram selecionados para serem mandados para a câmara de gás, mulheres e crianças, eles ficaram aguardando aqui antes de serem colocados dentro da câmara de gás. Bem, a gente está indo agora em direção a alguns blocos que tem ali para frente e a gente está no meio do nada. Aqui é tão grande que a gente fica meio perdido, porque a gente, ainda mais com neve, a gente não consegue identificar onde a gente tá. Olha só esse descampado todo aqui. Ali ao fundo, não sei se vai dar pra ver na câmera, tem várias estruturas. Opa, Infernal 0666. E aí, mano, suave? Destruídas. Então, dá aquela moral aí, dá aquele follow aí, ajudar nós aí, segue. Se você for pensar, teve muitos blocos que os nazistas dinamitaram antes de saírem daqui. Bem, agora a gente está chegando aqui aonde os judeus dormiam. Vamos entrar. É um ambiente bem desagradável, né? É claustrofóbico, escuro, gelado, horrível. Ó, aqui tem essas tábuas de madeira. Eles dormiam todos juntos aqui, várias pessoas em cada um desses beliches, se podemos dizer assim. E era bem úmido, bem desagradável mesmo. Vamos ver aqui no fundo o que que é.
Aparentemente aqui era o banheiro. Ó, aqui tem uma escada para subir aqui para cima, mas acho que eles subiam se apoiando mesmo. Porque nem todas têm escada, né? Não sei se com o passar do tempo eles tiraram. Aparentemente essa escada aqui ela é improvisada, né? Tipo, provavelmente foi feito por eles mesmos. Pode ser. Clima tenso do cara. Tem os blocos são para cá e aqui tem um outro bloco menor. Tá com a porta aberta, vamos ver como é que é. Bebedouro, né? Cozinha. Bem, aqui... Mano, é difícil falar o nome. É Auschwitz, fica na Polônia, mano. Auschwitz. Parece ser algum lugar pra... Bom dia. Caraca, já dormiu, já acordou? Eu tô indo agora, manozinho, aqui. Tô indo lá agora. Se lava. Mas obrigado aí pela raid aí, cara, de mais cedo aí, umas horas atrás. Vá, não sei. Caraca. Então, eu ainda vou dormir um pouquinho. Consigo dormir umas 4 horas antes de trabalhar, tá ligado? Não tem nenhuma placa dizendo. Eu imagino que seja algum lavatório, talvez. Bem, a gente vai entrar aqui agora nesse outro bloco. E aqui vocês podem reparar que esse bloco é diferente. Ele tem um muro ali atrás, tem um muro aqui na frente. Esse era chamado de o Bloco da Morte, que era o bloco onde eram mandadas mulheres que não eram consideradas aptas para o trabalho forçado. Nesse espaço aberto aqui, entre os dois blocos, ficavam várias mulheres, porque o bloco onde elas tinham que ficar confinadas era super lotado. O lugar é E às surreal vezes elas de ficavam bonito. meses ali esperando para ir para a câmara de gás, Mas e elas ficavam sem água, sem comida. Bagulho de E aí muitas tinham que concentração, ficar mano. aqui de fora nazista, porque não essa cabia lá parada, dentro. tá ligado? Então você imagina que elas ficavam aqui, debaixo de neve, debaixo de chuva, expostas ao frio. É um absurdo a gente imaginar que o ser humano foi capaz de fazer um negócio desse. E muitas mulheres, elas morriam aqui e eles não removiam, eles deixavam elas aqui, os corpos aqui, era um confinamento para morrer aqui, e se não morresse aqui, era mandado para a câmara de gás. Bem, ali dentro tá muito escuro e é igual o outro bloco. Não tem O ser humano nada tem coragem de diferente. fazer isso com outro. Aí, que lugar bonito, mano. Bem, Aí do espero lado, que a gente um tenha montão de conseguido morreu. transmitir um pouco do que a gente Morreu sentiu não, foi assassinado, ao vir aqui né? em Auschwitz. E agora vamos procurar um jeito de voltar. A gente sabe que não é um vídeo leve de se assistir, não é um vídeo confortável, mas é um vídeo necessário. E os próximos História, vídeos vão né, ser pô? mais felizes. Então, até o próximo vídeo. Até o próximo Nossa. vídeo. SRV TV. Oi, Ó, irmão. a gente tá aqui do lado de Valeu fora do mesmo, campo de tamo concentração. junto. Essa daqui era a Se fala aí. guarita. Vou te dar que o os follow aqui nazistas de volta, ficavam que lá você em faz cima. live, não faz? Beleza, vou te dar o follow aqui pra interagir quando você estiver online. Tamo junto, irmão. Abraço. Fui.